é, eu vou botar a sequência de slides aqui. Isso. Aí deixa eu ver se eu ponho o cálicezinho. Acho que com o cálicezinho fica melhor. Isso. Tá, agora eu estou vendo quadros de vocês. Eduardo, quando a gente puder começar, é só avisar. Não, pode ir, Sandro. Bem, então, boa noite a todos. Vamos continuar, então, o nosso debate, a nossa apresentação sobre o tema bioinvasores, nessa segunda parte. E eu gostaria de relembrar rapidamente alguns conceitos que foram abordados no encontro passado. Ou seja, de acordo com a Comissão Internacional de Diversidade Biológica, em resumo, aquela espécie que não coevoluiu num determinado ambiente, que ela não existe naquele ambiente e passou a existir, seja ela o indivíduo, uma população, ou mesmo um gameta, uma semente, ovos, propagos, ela é considerada uma espécie exótica. Exótica, aquele ambiente no qual ela não coevoluiu, que ela não existiu, ou não existia. Então, de acordo com a Convenção Internacional de Diversidade Biológica, conceitos que vêm sendo trabalhados particularmente a partir dessa convenção em 1992, a espécie exótica é aquela presente em um local, além da sua área de distribuição natural passada ao presente, incluindo qualquer parte, sejam elas essas partes gametas, sementes, ovos, propágulos, dessa espécie, dessa tal, que possa sobreviver ou subsequentemente reproduzir-se. Né? Então, essas espécies, chamadas exóticas, elas podem ser introduzidas, né? Quando ela é introduzida pela espécie humana de uma forma proposital ou de uma forma acidental, e do momento em que ela expande, ou seja, que ela se estabelece dentro dos processos que já foram discutidos aqui, né? Aí ela se estabelece, ela pode se estabelecer em determinado local. No momento que ela começa a expandir a população, expandir para outras áreas, ela toma, então, ela abrange a categoria de invasora. Então, ela se torna uma exótica invasora. Isso ficou claro, e ficou claro também que no nosso posicionamento, na nossa contribuição com relação a esse tema, é preciso que nós venhamos a distinguir aquelas espécies que não coevoluíram naquele ambiente, mas que elas se dispersaram de forma natural, aproveitando oportunidades, mudanças ambientais que ocorreram, ou seja, elas se dispersaram e fizeram uma colonização espontânea daquelas espécies que foram deliberadamente ou acidentalmente introduzidas pelo ser humano. Isso é importante, e a gente bateu bastante essa tecla no encontro passado, exatamente porque, do ponto de vista de monitoramento ambiental, do ponto de vista dos estudos ambientais, nós devemos ter bem claro, ao monitorar uma área, quem foram aquelas espécies que se dispersaram, né, que colonizaram, e não existiam ali, mas colonizaram, e aquelas espécies que foram, de fato, introduzidas com uma ação antrópica mais direta. Então, a gente tratou desses assuntos e eu acredito que essa concepção, esses conceitos, essa percepção seja importante para a continuidade, principalmente daqueles que ainda não puderam estar presentes conosco. Após todo um aparato, vamos dizer assim, um estudo conceitual da bioinvasão, nós nos propusemos, então, a fazer estudos de caso. A começar, eu vou pedir que tenha um microfone aberto. Vocês estão me ouvindo bem? A começar pelos primatas.
Então, dentre os primatas, os platirríneos, os primatas neotropicais, chamados, dentre eles, da família Callitrichidae, essa família é composta por inúmeras espécies, e a mais comum dela é o gênero Callitrix, e aqui exemplificado nessa foto pelo Callitrix penicillata. Esses Callitrichídeos, de forma geral, principalmente o gênero Callitrix, mas os callitrichídeos, de forma geral, são primatas que possuem unhas que não são plantígradas, ou sim são unhas em forma de garras. Por isso, em alemão, eles chamam Krallenaffen, né? Que são primatas de garras. Pode ver na foto a garrinha. Eles são primatas que não possuem cauda preense, ou seja, a cauda tem mais uma função de dar equilíbrio a esses animais que são todos arborícolas, todos os primatas neotropicais são arborícolas, indo ao chão muito raramente, mas eles são todos arborícolas. E são primatas que possuem menos de 1 quilo de peso, na verdade, muito menos que 1 quilo de peso, mas que possuem menos de 1 quilo de peso, e que, com essas três, vamos dizer assim, categorizações, assim, a gente consegue afinar um pouco essa família. E esse gênero que está exposto aí, que é o Callitrix penicillata, ele tem, a gente lembra de um pincel, né, penicillata, né? Ou seja, ele tem tufos ao redor, anteriores e posteriores ao pavilhão auditivo, negros, voltados para baixo, afinados. Esses primatas, esse gênero de Callitrix, de todos os callitrichídeos brasileiros, ele é o que possui a mais ampla distribuição geográfica, maior distribuição geográfica, porque ele abrange o Brasil central, mas ainda essas bordas de mata, ou seja, partes da Mata Atlântica no Brasil central, né, parte da Caatinga, inclusive, né, com aquela área de ecoto no Nordeste, e principalmente o Cerrado brasileiro, chegando à proximidade dos ecossistemas circunvizinhos, e abrangendo, portanto, uma grande quantidade de estados, que inclui o estado de São Paulo, parte do estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, e parte ali do Nordeste brasileiro, né? Mas com áreas limítrofes com outro Callitrix que nós vamos dizer. Então, esse gênero ele não existia no estado do Rio de Janeiro. E ele foi trazido, já existiam relatos da década de 1960, em que esse primata veio e foi introduzido aqui. Certamente são primatas que vieram por conta do tráfico, do comércio ilegal, do tráfico de animais silvestres. E é interessante a gente perceber que assim, essa questão histórica da posse de animais silvestres, ela, nesse período, essa década de 60, 70, existia um tráfico, né, muito, muito forte, e que, evidentemente, as fiscalizações as vieram, ao longo dos últimos anos, se tornando mais rígidas, possivelmente, ou, de alguma maneira, assim, as feiras foram se tornando mais escassas, mas esses animais eles formam casais, né? Eles formam grupos. Então, por exemplo, quando um namorado ou uma namorada ou uma pessoa tinha um animal desse e ele tinha uma relação, quando aquela pessoa passava, por exemplo, a namorar alguém, ou que tivesse uma pessoa na casa que, se fosse estranha, ameaçasse a constituição hierárquica da família, que ele se tornava agressivo para aquelas pessoas. Elas são animais com grande dificuldade de se domesticar, né? Porque mantêm os seus genes selvagens. Então, assim, muitas vezes esses animais foram soltos deliberadamente por se tornarem inconvenientes, por mordeduras nos membros das casas, né, das famílias, por se tornarem, muitas vezes,
talvez por compaixão por parte de alguns, e até mesmo, como eu comentei no final do encontro passado, esses animais foram soltos também por representantes de instituições governamentais ambientais, né? O antigo IBDF, né? Conforme a própria literatura comenta, né? Principalmente o Coimbra Filho, de que o próprio órgão ambiental fazia solturas inadequadas desses animais. Por quê? Porque por conta desses animais habitarem parte da Mata Atlântica, não só o Calitrix penicillata, esse, como o Jacus, ou seja, o Jacus habita parte da Mata Atlântica e Caatinga, né? Esse aqui é um animal mais central, então ele tem um predomínio mais por cerrado, mas também a Mata Atlântica ela adentra para o interior, ela não tem vamos dizer assim, uma fitofisionomia que se estabelece unicamente na costa, né? Ela consegue adentrar. Por vários motivos, por ignorância mesmo, esses animais foram soltos aqui. E outros que foram soltos que eu acabei de citar foi especificamente o Calitrix jacus. Eu falei do penicillata, esse aqui é o jacus, que é o sagui de tufo branco. Repara que ele tem um lequezinho branco ao redor das orelhas. E esse animal, ele é endêmico, ele é nativo dessa região do estado de Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, e de forma que ele abrange boa parte da região nordestina, parte da Mata Atlântica do Nordeste e boa parte da Caatinga. Esses animais têm registros de serem introduzidos no estado do Rio de Janeiro ainda já no ano de 1919, na Floresta da Tijuca, na Serra da Carioca. Tinha um pesquisador chamado Kuhl, que ele, em 1919... Só que esses animais tinham populações relativamente, vamos dizer assim, estáveis, né? E com todas as mudanças ambientais que foram acontecendo, nas últimas décadas, essa população ela explodiu, ela cresceu numa curva, podemos dizer, exponencial. E o que aconteceu? Tanto essa espécie, que é o Calitrix jacus, como o Calitrix penicillata, eles formam grupos e eles cruzam entre si. E eles dão híbridos férteis. E esses híbridos férteis são o que a gente chama hoje de híbridos. E são animais de alta plasticidade. De alta plasticidade ecológica, alta plasticidade grande em todos os sentidos, ou seja, então eles se adaptaram a ambientes, não só áreas florestadas, mas áreas transformadas, bairros que possuem alguma fruteira, as pessoas dão algum alimento, eles por andarem sobre os galhos, né, por ter a constituição dos membros com os dedos longos e as garras, eles andam sobre os fios, como eles andavam e andam nas florestas sobre os galhos das árvores que se tocam em determinado extrato, preferencialmente da floresta. Então, esses animais se tornaram um problema crônico do ponto de vista ambiental. E aqui eu mostro uma foto de um calitriquídeo, um híbrido, que seria do jacus com o penicillata, ou seja, ele nem tem esse tufo, como vocês estão vendo aqui, como um leque, nem como um pincel, mas ele tem uma coisa que é mais ou menos que é uma mistura desses dois indivíduos. O gênero Calitrix é muito comum eles cruzarem entre si, né, e darem esses híbridos. Então, hoje eu estava sentado com o meu computador aqui do lado e passou esse bichinho aqui, ó, e eu corri, peguei a câmera e filmei para você. Olha como é um híbrido. Olha lá. Ele tem
ele tem um tufinho, tá vendo? Um tufinho, vou passar de novo, olha lá. Um tufinho que você vê que é o híbrido mesmo, olha lá. Não é nem aquele leque e nem é um pincelzinho, né? Então, esses animais, eles têm uma capacidade reprodutiva muito grande, ou seja, são animais que têm estros a cada 16 dias, normalmente eles estão ciclando. Você vê, hoje já tinha, então eles produzem praticamente, reproduzem ao longo do ano, e geralmente cria a gêmeos, né? E na ausência de alimentos assim disponíveis, como, por exemplo, em períodos mais secos, eles convergem a dieta para predar pequenos invertebrados, ou mesmo pequenos vertebrados ou invertebrados, e até mesmo tem uma dentição em que os caninos e os incisivos, eles têm uma certa linearidade que favorece com que eles roam o caule de algumas árvores e façam com que essas árvores liberem uma seiva, porque ao secar essa seiva, eles se alimentam dessa seiva também. Então, eles têm muitos artifícios de sobrevivência. Portanto, assim, dentre vamos dizer assim, os primatas que são considerados bioinvasores, no estado do Rio de Janeiro, talvez seja uma das maiores, do ponto de vista de bioinvasão, o maior problema que nós vivenciamos hoje, porque as populações elas cresceram demasiadamente e, do ponto de vista de possibilidades de controle, né, não é mais possível se pensar em retirada, em translocação, até mesmo porque esses híbridos não existem em lugar nenhum, eles só existem aqui. E eles causam alguns impactos, e evidentemente, eventualmente, alguns desses animais sofrem com enfermidades. Uma dissertação de mestrado que eu tive a oportunidade de fazer, pessoal minha, eu descrevo o primeiro relato de herpes virose em primatas de vida livre no mundo. Primeiro relato de herpes virose em primatas de vida livre, que aconteceu aqui na Serra da Tiririca com esses híbridos na década de 90, de Caletric jacus com penicillata, que foram infectados pelo herpes vírus humano e que fez com que parte da população sucumbisse. Então, a questão da herpes virose é um assunto à parte. Se vocês quiserem um mini curso, alguma coisa sobre primatas, eu me disponho a fazê-lo, mas eu não vou adentrar aqui sobre as questões de herpes virose ou mesmo outras viroses propriamente ditas. Mas é importante saber que as zoonoses, de forma geral, são e devem ser monitoradas, não só porque é uma via de duas mãos, né? No sentido da saúde ecossistêmica como um todo. Uma dos grandes impactos que esses híbridos vêm causando é sobre uma população de um único primata do gênero Calitrix, que é endêmico, ou seja, ele é autóctone do estado do Rio de Janeiro, embora não seja só do estado do Rio de Janeiro, é o sagui da Serra Escuro, esse que está aí. Ele vive nas encostas de florestas da Serra do Mar, ele vivia ao longo das matas ciliares do Rio Paraíba do Sul, que divide boa parte de Minas, do estado do Rio, e essas matas ciliares praticamente não existem mais, e esse animal ele é ameaçado de extinção no grau vulnerável. O que acontece? Se vocês lembrarem que eu disse que o gênero Calitrix ele é muito propício a cruzar entre si e formar híbridos férteis, e que esses grupos muitas vezes formam populações híbridas que andam juntos na floresta, o que esses animais acabam procriando, cruzando, e ocorre, então, uma poluição genética, ou seja, uma descaracterização genética daquela espécie, com uma extinção
Do ponto de vista genético, um processo que vem ocorrendo cada vez mais preocupante, em que os híbridos de Calitrix jacus com penicillata, eles estão se unindo às populações remanescentes, últimas, que existem desses Calitrix auritas, né, que é o Saguita tercia escura, e estão, então, poluindo geneticamente, desconfigurando a espécie. Então, isso é um problema sério, né, porque se você imaginar que milenarmente para uma espécie se constituir e, de repente, em poucas décadas, ela deixar de existir por impactos de origem antrópica, como o que nós exemplificamos, né? Então, eles também têm sobreposição de nicho, ou seja, um nicho ecológico. São equivalentes ecológicos desses primatas também, desses auritas. E são equivalentes ecológicos também de outros representantes do gênero da família Calitrichidae. E essa família Calitrichidae, ela inclui os micos-leões, sendo que o mico-leão, que é endêmico do estado do Rio de Janeiro, que é o mico-leão dourado, vem sofrendo impactos nas suas populações de diversas formas, pela presença desses híbridos que vão se dispersando, que já atingiram há muito tempo as áreas onde esses micos-leões ainda sobrevivem, né, nessa região, principalmente de Silva Jardim, Casimiro de Abreu e adjacências, ou seja, não só criando condições de possíveis relações interespecíficas que possam levar e troca de patógenos, mas também a competição de alimentos, né? A competição de nicho, ou seja, a alteração do comportamento desses micos-leões dourados, porque eles acabam também podendo conviver com essas populações e muitas vezes alterar o seu comportamento, de forma que muitos impactos já foram configurados e muitos precisam ainda de continuidade de estudos. Para a fauna local também, é preciso entender que o primata, todo primata tem um grande poder exploratório. Então, assim, principalmente, se a gente, vamos falar dos calitriquídeos mesmo, eles vão varrendo a floresta, eles estão varrendo. Mexeu, meu amigo, virou comida. Não, lagartinho, mexeu, virou comida. Aranha, mexeu, virou comida. Coleóptero, mexeu, virou comida. Os leontopitecos são onívoros, mas têm uma carnivoria, vamos dizer assim, na verdade são mais insetívoros, porque os caninos deles não têm essa formação que eu expliquei dos calitrídeos. Pelo contrário, os caninos se destacam dos incisivos e que permitem a eles a captura, micromanipulam as bromélias, principalmente, em busca de pequenos invertebrados, vertebrados, que eles possam capturar, além do que, claro, de seivas, frutas, folhas, flores, larvas e uma grande variedade de alimentos. Também esses híbridos, eles causam impacto na biodiversidade como um todo, como eu vinha dizendo. Então, assim, é sabido e já comprovado, por exemplo, com juriti, com sabiá do campo, com outras aves, que já foi comprovado que eles predam os ninhos, né? E predam os ovos, podem se predar os ninhegos, de forma que essa avifauna e a diversidade como um todo, ela não coevoluiu com a presença desses animais, portanto, é um fator surpresa que chega ali. Aproveitando essa história, dentro de conceitos da aula passada, alguns autores, né, incluindo o Ferrare, o Fernandes, no início desse século, falam em derretimento ecológico, né? Ou um efeito de cascata, esse derretimento ecológico, ou seja, que dentro da cadeia trófica, se um bioinvasor ele causa um impacto vamos dizer, num elemento A, esse impacto nesse elemento A
ter uma consequência no elemento, na espécie B, que terá na espécie C, e assim por diante. É algo que pode ter consequências drásticas e cada caso é um caso. Eu já falei também da questão das zoonoses. É preciso também que nós destaquemos que, principalmente na região Nordeste, particularmente no Ceará e região Nordeste de forma geral, quando eu escrevi, no ano de 2012 para 2013, já tinham 13 casos de morte de humanos, de óbito, por raiva. Exatamente 12 casos, se minha memória não me trai, no Ceará, e mais um outro num estado vizinho. São 13 casos de mortes no Nordeste, devido a que esses calitriquídeos já têm sido relacionados como fonte direta, ou seja, como hospedeiro, como causa direta da disseminação do vírus da raiva, não o morcego, propriamente dito, mas o calitrix. Então, esses animais, na tentativa de capturá-los, aquelas populações mais humildes, de capturá-lo na mata, nos ambientes naturais, para ser vendido a um intermediário que venha trazer esse animal para uma feira. Esses animais costumam morder essas pessoas, e muitas delas já vieram a óbito, e hoje se tornando, do ponto de vista do estudo epidemiológico da raiva, um grande fator de grande importância na disseminação dessa zoonose. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sabe, posso tirar uma dúvida? Sim. Claro, é que eu estou falando assim tanto e ninguém fez um comentário. Eu falei, Jesus, será que a plataforma está rolando ou eu estou falando sozinho? Eu Não, fiquei eu com tô ouvindo medo. você bem, mas eu queria Aham, tirar uma dúvida em relação a essa questão da hibridização. Qual é o aham. conceito de espécie mais reconhecido hoje em relação a essa questão de cruzamento de espécies diferentes com a descendência de férteis? Qual é o conceito de espécie hoje que é mais Olha, reconhecido? Débora, eu vou ser muito franco, como eu sempre sou. Eu não tenho decorado muitos conceitos, eu tenho assimilado os conceitos. E eu te digo que existe mais de meia dúzia de conceitos de espécie na literatura, uma grande possibilidade de autores, né? E geralmente os autores costumam definir espécie como ou seja, aquela, vamos dizer assim, aquele organismo que detém peculiaridades fenotípicas e genotípicas que lhe são comuns e que ele consegue transmitir aos seus descendentes através de cruzamentos, né? Ele consegue transmitir essa mesma carga genética e esses mesmos caracteres fenotípicos à sua descendência. Então, nesse caso, esses indivíduos são considerados da mesma espécie. A questão é que, quando nós confrontamos esses conceitos de espécie com as perspectivas dos taxonomistas, muitas vezes eles consideram outras questões, como as questões biogeográficas, questões genéticas muito peculiares que a partir da especiação, ou seja, o que seria especiação? A especiação se acontece quando existe por exemplo, uma barreira geográfica, como eu falei na aula passada, um rio, uma montanha, alguma coisa que separa populações e que essas aqui começam a cruzar e tem um detalhe numa pena, um detalhe de alguma coisa que essa aqui passa a não ter. E aí os taxonomistas se reúnem e falam assim, cara, isso aqui é subespécie, isso aqui é espécie diferente, isso aqui e tal, mas do ponto de vista lá tradicional do conceito de espécie, esses bichos, se essa barreira geográfica deixa de existir, eles podem cruzar e continuar procriando e mesclando aquelas características fenotípicas que se estabeleceram. A exemplo disso, por exemplo, existem 4
espécies de mico-leões no mundo. Todos os 4 são brasileiros, todos os 4 são da Mata Atlântica. O mico-leão de cara dourada, do sul, nós vamos falar sobre ele, principalmente do sul da Bahia, o mico-leão dourado, aqui do estado do Rio, o mico-leão preto, do estado de São Paulo, o mico-leão de cara preta, do Potinho do norte do estado do Paraná, ilha de Superagui, ali, extremo sul de São Paulo. Esses bichos, no passado, eram caracterizados como uma mesma espécie e eram subespécies diferentes. Eram a mesma espécie, gênero e espécie. Né? Em um dado momento, os primatólogos entenderam que seriam espécies distintas. Eles esqueceram, ou pelo menos não consideraram os conceitos de antepassados cientistas, né, de que esses animais eles cruzam e continuam cruzando entre si e todos eles dão híbridos férteis. Portanto, assim, o que eu posso sugerir, Débora, é que nós, ao término desse encontro, e eu posso ajudar a fazer isso, tentar buscar alguns conceitos de espécie que eu não tenho gravado na minha mente, e porque aí a gente pode pensar uma vírgula que você coloca errada, é diferente, já muda. E a gente discutir um pouco mais isso, mas eu espero que eu tenha, de alguma maneira, esclarecido, pelo menos em parte, a sua dúvida. Com certeza, obrigada, sabe? Nada. Pode me interromper sempre, tá? Então, o que acontece? Assim, eu sou um contador de histórias também, né? Eu morei na Alemanha de 1996 ao ano 2000. Quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei esses leontopitecos aqui vivendo nessas matas aqui de Niterói, Rio do Ouro, e eu consegui identificar 2 grupos vivendo aqui. Esses leontopitecos, tá vendo? São calitriquídeos do gênero Leontopithecus. Esse Leontopithecus, que é o chamado Crisomelas, que é o mico-leão de cara dourada, ele é ameaçado de extinção no grau vulnerável. Todos os micos-leões, os 4, em diferentes graus, mas todos os 4 são oficialmente ameaçados de extinção, não só pelo ICMBio, como pela IUCN. Embora esse mico-leão aqui ele tenha no seu estado de origem, nos seus estados de origem, uma população que vai mais de 5 ou 6 mil indivíduos, que tem sido calculado, ou seja, uma população relativamente considerável comparado com... Mas é o que é menos protegido. Assim, tem uma reserva chamada Reserva de Una, que foi criada lá no sul da Bahia para proteger esses animais, que não chega a 8 mil hectares, não. E esses animais têm o território dele que varia muito, de 37 hectares, 35, 37 hectares, até 300 hectares, um território de um grupo. E os grupos não são muito grandes, os grupos variam aí de 5 a 9 indivíduos desses micos-leões. E a sua distribuição original inclui a parte, o sudeste da Bahia, com o sul da Bahia e o extremo norte, sul, nordeste assim, do estado de Minas Gerais. Lá o extremo nordeste, fazendo divisa ali com a Bahia. Esses animais foram trazidos para Niterói, eles foram trazidos para as nossas matas e estavam vivendo dentro de uma unidade de conservação que era, então, chamado Parque Ecológico, um nome completamente errado, porque dentro do Sistema Unidade de Conservação, Parque Ecológico não existe, dentro do SNUC. Né? A Prefeitura de Niterói cometeu uma grande gafe, mas um parque ecológico, né, Darcy Ribeiro, que hoje foi incorporado ao Parque Estadual da Serra da Tiririca, né, que é uma nomenclatura correta, e hoje faz parte da Tiririca, o então, depois chamado de Parque Municipal Darcy Ribeiro, né, que aí já tinha um nome mais correto. Mas voltando a esses primatas, eles viviam aqui, e para vocês verem um estudo de caso de controle e monitoramento de espécies exóticas, esses indivíduos, naqueles inícios, né, naquele início do século XXI,
Eu fui ao antigo INEA, que era o IEF, o Instituto Estadual de Floresta, conversei com a presidência do IEF, mandei carta para o então Comitê Internacional de Conservação dos Micos-Leões, que existia um comitê, né? Propus, já que se era uma unidade de conservação, que esses animais fossem translocados, porque só eram 2 grupos, era muito fácil retirar, muito fácil. Eram só 2 grupos, que eles fossem translocados, passassem por uma quarentena e fossem, então, buscadas áreas no seu ambiente nativo que eventualmente pudessem recebê-los. Em contrapartida, viviam com eles aqui os híbridos de Calitrichis jacus com penicillata. Então, na verdade, nós tínhamos, vivendo numa área de mata secundária, aqui no nosso município, um representante de Calitrichídeo, que era um Leontopithecus lá do sul da Bahia, vivendo num coletivo ou seja, dividindo espaço e potencializando suas ações com híbridos de Calitrichis jacus com penicillata. Ora, esse gênero, Leontopithecus chrysomelas, ele lá no sul da Bahia, ele costuma se juntar com outro Calitrix, que é o cule, e eles potencializarem as forças ali para conseguir forragear, obter alimento, ou seja, eles compartilham, eles unem grupos, mesmo que temporariamente ou não, mas eles unem grupos. E, claro, o mico-leão dourado sempre tem uma certa prioridade, assim, por ser mais forte, por ser mais dominante. E ele estava repetindo aqui aquele comportamento lá do sul da Bahia, ou seja, ele não tinha o cule para andar junto, ele andava junto com o Calitrix penicillata e os jacos, né? Isso. Agora, olha que salada de fruta, olha como o estudo ambiental é interessante. Devido a estudos históricos, nós sabemos que aqui era a região do Leontopithecus rosalia, do mico-leão dourado. Então, nós tínhamos, e ainda temos, uma área que era uma área de proteção ambiental, de proteção integral, que é um parque estadual de proteção integral, né? Em que outrora vivia o mico-leão dourado, que deixou de existir em um determinado momento no século, na virada dos séculos, até o século XIX ele vivia, mas não mais. Não sei se no início do século XX, mas no século XIX há registros. Ele deixou de existir por vários impactos que aconteceram nessas matas, com extração de lenha,